If you think about the universe and the solar system, we're in a very special place. In fact, there is no other place like this planet. On the other hand, I think there's a sense of wonder to think that these satellites that are up there, 700, 900 kilometers in space, are actually seeing how we humans are changing the face of the surface of the Earth. Uma região que tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, 60% em território brasileiro, 7,2 milhões de quilômetros quadrados de uma bacia hidrográfica. Esse é o tamanho da última fronteira hídrica que nós temos nesse continente. É grande e desconhecida. Passam cerca de 17 a 18% de toda a água doce que entra nos oceanos do mundo. Isso são 175 mil metros cúbicos por segundo. Piscamos o olho e lá foi 175 mil metros cúbicos de água para o oceano. Todas as plantas, todos os bichos, e inclusive o homem da Amazônia, acompanham e vivem em função desta oscilação do nível de água. Rainforests, especially the Amazon rainforests, are huge storage houses of carbon. Eu acredito que o Brasil precisa conhecer mais a Amazônia. O Brasil conhece muito pouco a Amazônia. A gente pode olhar para a floresta como uma espécie de biblioteca de recursos de conhecimento. E esses amazônidas antigos provavelmente tinham estratégias baseadas no uso generalista desses recursos, o que me parece fazer todo sentido. E, no fundo, é a antítese dos modelos que a gente está trazendo para a Amazônia do presente. Como é que eu vou manter o sujeito aqui sem precisar aproximar a cidade, mas trazendo o que a cidade tem de bom? Que esse é o grande desafio. Não há como você salvar a floresta amazônica que não seja por um meio socioeconômico. É preciso que você crie mecanismos de valoração da floresta em pé. É a Amazônia para o Brasil ou é a Amazônia para a Amazônia transbordando para o Brasil? É, para as pessoas que estão aqui, e tudo. Cultura, economia, ambiente e tal. O mundo não tem espaço para que o crescimento econômico desta vez seja a solução, né? Que tipo de desenvolvimento a gente almeja, mede, e que tipo de desenvolvimento poderemos ter dadas as restrições que o planeta nos impõe, né? É o café com leite, né? É o café com leite. Rio Negro e Solimões. Se eu tivesse que escolher um único slide da Amazônia, uma única fotografia para falar sobre diversidade ambiental, eu escolheria o Encontro das Águas. Biodiversidade é a variedade estrutural e funcional das formas de vida nos níveis genético, populacional, das espécies e dos ecossistemas. A complexidade dessas interações é tão grande que possivelmente não tenha se repetido e, portanto, a diversidade biológica nas suas vertentes diversas é endêmica e é específica. As bordas das florestas são atualmente vulneráveis e são a principal fonte de mudanças na biodiversidade de uma maneira geral. A partir da borda, a gente tem uma série de mudanças e aí começam a aparecer as espécies pioneiras. E as espécies em clímax vão desaparecendo desse processo. A densidade da madeira escura é muito maior do que da madeira clara. Portanto, ela está estocando ali uma quantidade muito maior de carbono do que as espécies pioneiras que estão se estabelecendo nesse lugar. A gente já consegue perceber nitidamente, mesmo que esse efeito de borda, que é o efeito que causa essa modificação do ambiente na borda da mata, a gente está muito próximo ainda de onde a gente entrou, mas é que a gente já consegue perceber algumas sensações diferentes de onde a gente estava.
O que significa uma floresta de alto valor? Quando você está usando uma madeira de uma plantação, você está usando uma madeira que foi produzida dentro de um horizonte de 30, 35, 40 anos. Quando você explora a floresta amazônica, você está usando um carbono muito velho. Você está usando uma floresta que está aqui há muito tempo. E essa é a madeira que nós estamos tirando hoje da Amazônia. Essa é a madeira que nós estamos tirando. Nós estamos tirando madeiras de 1400. Não, porque, lembra, a indústria madeireira não vai atrás disso aí, ela vai atrás disso aqui, tá? Então, nós estamos tirando árvores desse tamanho para cima. A gente está fazendo uma experiência de observar uns temas em conjunto, com várias disciplinas, olhando temas que são correlatos. Então, nós teremos aí alguns dias de navegação e de possibilidade de observar alguns temas, documentá-los. A gente vai trabalhar aí nos painéis com uma visão de clima, uma visão de infraestrutura, negócios sustentáveis. Como é importante estarmos sentados aqui e falar sobre essa questão da Amazônia, né? Eu estou convencido de que o grande problema que a gente tem, na verdade, é conscientização. É as pessoas entenderem quais são os problemas, né? E, a partir daí, a gente poder caminhar. Se não houver conscientização, não tem a menor chance das coisas andarem, né? Não dá para trazer informações de fora e transplantar para a Amazônia. Vários dos projetos que foram desenvolvidos aqui acabaram dando na água exatamente por trazerem conceitos externos para dentro da Amazônia. 70% dos trabalhos científicos produzidos sobre a Amazônia não tem nenhum autor brasileiro. Dos 30% restantes, apenas 10% vivem na região. Se informação significa soberania, esse é o tamanho do buraco que a gente está lidando hoje em relação à Amazônia. A questão da educação básica no Brasil é uma questão dramática, é das mais dramáticas. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Nós estamos desconectando as crianças da realidade delas. E ao desconectar isso, a gente tem esse êxodo brutal para dentro das cidades, incha as cidades, e o que a gente tem é o que a gente tem lá no Rio de Janeiro, é o que a gente tem em São Paulo, é o que a gente tem nas cidades. Por quê? Porque nós estamos desconectando as crianças das suas realidades sociais, ambientais, culturais. Nós precisamos de uma revolução nessa área no Brasil. Uma revolução. There is concern that large-scale deforestation will decrease precipitation and increase dryness in the Amazon, and therefore increase the incidence of fires within the Amazon basin. This shows you how interconnected we are. So this is the path of carbon monoxide through the atmosphere, and carbon dioxide is a result of fires. And those are all fires. All the red dots here, that's carbon monoxide that's being emitted by fires. And in the summer, in the dry season of 2005, there's a large incidence of fire there. And you can see that plume make its way all the way across to the African continent, affecting air quality in Africa. It's pretty amazing. São um pouco mais de 70 milhões de hectares desmatados, isso dá 2 vezes o estado de São Paulo, tudo o que está em vermelho é desmatado, tudo o que está nesse arco de desmatamento foi o que já foi destruído da floresta, em grande parte para a produção de pastagem extensiva, e aonde a infraestrutura, especialmente a infraestrutura de estradas, que é o que eu vou focar hoje, tem um papel fundamental nesse futuro que a gente vai buscar em relação à Amazônia. 80% do desmatamento, entre 70% e 80% do desmatamento na região estão concentradas ao longo das estradas pavimentadas.
nesses 50 quilômetros para cada lado. Essa relação entre infraestrutura rodoviária, que é a opção logística que o Brasil fez, e desmatamento é muito forte. Eu acho São Paulo violento, mas quando a gente vê o que está acontecendo na Amazônia, 11 municípios dos 50 mais violentos do Brasil estão na Amazônia. Quando a gente pega o sul do Pará, uma região que tem recebido enormes investimentos, isso aqui é a região de Marabá, tem investimentos pesados em mineração, tudo isso que aconteceu ali, os índices são ainda muito piores. Isso aqui é um indicador mais radical, né, de como a gente tem subdesenvolvido a região. Isso é uma regressão que a gente fez em si. A variável que a gente está tentando estudar é taxa de homicídio por município. E é positivamente relacionado com o desmatamento. Não só para a Amazônia, como para o Brasil como um todo. Desmate mais, você terá mais violência. Essa falta de controle do governo brasileiro sobre o território, ela é a semente da violência. Então, assim, esse tema de gestão fundiária é gravíssimo. Eu não conheço nenhum país desenvolvido cuja situação fundiária não foi resolvida. Olha, se o desmatamento é bom para o desenvolvimento, quanto mais desmatamento, mais IDH. A gente encontra uma relação negativa com significância estatística, mostrando que a probabilidade de queda do IDH é maior em município que teve desmatamento. É rigorosamente isso que diz esse negócio. Nós precisamos fazer escolhas. E esse aqui é o grande desafio. Escolhas, sim, pela infraestrutura, mas que definitivamente inclua os custos socioambientais das decisões de infraestrutura que nós temos na região. Quem arca com as condicionantes que estão ali colocadas, que normalmente, quando o setor privado implanta um empreendimento numa área como a região amazônica, ela é extremamente frágil, ela tem uma ausência de Estado, ela tem um desconhecimento, e o setor privado tem que pagar por isso dentro das condicionantes. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de atenção na responsabilização de competências do que a gente está colocando. Eu não vejo problema do setor privado pagar a conta. Agora, o papel do Estado é, efetivamente, fiscalizar esses estudos, monitorar a implantação, garantir e fazer as parcerias. E isso, efetivamente, não tem acontecido. São responsabilidades governamentais, eu acho que são, de realmente criar essas instituições. Não é o setor privado, por exemplo, que vai fazer a titulação das terras. Do lado da imprensa, acho que pode fazer as perguntas certas. E do lado dos investidores, tem um papel de lobby mesmo. O governo quer fazer uma infraestrutura e chama vocês para, olha, vamos fazer essa infraestrutura. Fala, legal, eu vou lá, mas olha aqui, tem essas instituições que não estão lá, e se eu for lá com o subsídio que vocês não estão me dando, mas vocês não estão fazendo isso aqui, a gente vai ter um problema grave. A minha imagem vai ficar ruim e a do seu governo também. Então, o papel a capacidade de influenciar que vocês têm é muito alta. E eu acho que aí é o papel de trazer isso e desafiar o governo nesse sentido. Então, acho que essa é a minha mensagem principal. Eu acho que a gente pode ter um futuro diferente se a gente fizer as perguntas certas e as provocações certas para quem está tomando essas decisões. Não seria muito mais eficiente, em vez de dizer o seguinte, assumir, sim, a energia no mundo sustentável ela é mais cara, é isso mesmo. A carne no mundo sustentável ela tem que ser mais cara, é isso mesmo. Agora, qual é a maneira mais eficiente de eu compensar? Então, em vez de ficar negando que tem impacto, fazer uma mensuração mais adequada do impacto é o seguinte, olha, em compensação, eu posso melhorar a questão da biodiversidade onde ela é gerada de maneira ineficiente. Olha, nós queremos 0,2% das terras para serem alagadas. Em compensação, nós garantimos a conservação em 2% da área, que é onde está a grande perda. Não seria muito mais fácil fazer um pacto pela conservação? Quando os primeiros antropólogos começaram a trabalhar aqui na Amazônia, no século XIX, o que estava acontecendo aqui? Era a época da borracha, que foi muito boa para o Brasil, gerou muita riqueza, né? Mas foi uma tragédia para as populações indígenas.
Porque nós temos inscrições não só para a Amazônia brasileira, mas para a Amazônia peruana, das atrocidades que foram cometidas contra os povos indígenas que viviam aqui naquela época. Então é natural que a descrição que a ciência começou a produzir sobre os índios, o que é ser índio, aqui na Amazônia, no final do século XIX, refletisse o quê? Aquele momento. Os antropólogos não percebiam isso naquela época, mas o que eles estavam descrevendo eram sociedades que estavam passando por um estresse muito grande e fugindo do impacto gerado pela exploração da borracha. E esse museu foi inaugurado oficialmente a 16 de agosto de 2002. O objetivo era ter no Amazonas uma reprodução fiel de um seringal na época áurea da borracha. Esses portugueses mandavam buscar a mão de obra no Nordeste e oferecia para o nordestino trabalho onde havia água. Então o nordestino queria fugir da seca, vinha para cá, se morresse não tinha problema, ninguém custou nada para ele. O escravo negro era comprado, mas o nordestino vinha por sua conta e risco. Só comia se produzisse. E quais são as informações que têm surgido para nós pela paleoetnobotânica? Que esses amazônidas do passado, eles eram generalistas, eles não eram especialistas. Eles comiam de tudo e plantavam de tudo e inclusive consumiam muitas plantas que nós chamaríamos de plantas selvagens, é o caso do açaí. O indígena, ele sempre extraiu coisas da floresta e nunca destruiu. A gente habita durante anos e milhares de anos, nunca derrubou, nunca fizemos grandes... A gente não faz clareiras que nem aquela ali, né? A gente faz uma pequena clareira dentro da selva com fogo para só montar a oca. Os que moram fixos e os que são nômades. E na tribo, aqui não, mas nas tribos a gente copia 100% daquilo que a gente constrói na selva. Desde as nossas armas, tá? Porque a flecha, essa flecha que eu tenho aí, ela é cópia do bico do socó, da garça, tá? Então que ela atinge, né, o seu alvo e o seu alimento. A floresta amazônica, que todo mundo quer proteger, inclusive eu, ela não é só uma floresta natural, ela é uma floresta cultural também. De 2009 para 2030, a sociedade de consumo mundial vai triplicar. Vamos sair de 1,8 bilhões de consumidores para quase 5 bilhões de consumidores. Isso é muito pior para fornecimento de recursos naturais do que crescimento da população. A gente vai precisar cerca de 200 milhões de hectares de terras para prover a necessidade adicional de cereais, tá? Nos próximos 20 anos. No mundo inteiro, só para vocês botarem isso em contexto, existem 400 milhões de hectares de terras aráveis de qualidade, digamos, adequada, né? E o Brasil tem mais de 1/3 disso. E provavelmente vai ser um dos grandes provedores dessa demanda de alimento futura, né? A questão é como fazer isso sem empurrar a pecuária ainda mais para dentro da Amazônia. O Banco Mundial soltou um estudo em que, se você intensificasse um pouquinho a pecuária, deixando de ter menos de 1 boi por hectare e passando a ter 1,5 boi por hectare, você disponibilizaria mais de 40 milhões de hectares de áreas desmatadas para a agricultura. Nenhum país do mundo tem as condições para ampliar a produção de alimentos mais do que a média mundial. Só o Brasil. E se a gente utilizar essas áreas degradadas que a gente tem hoje em alguns ecossistemas, em particular na Amazônia, para a produção agrícola, com tecnologia, a gente vai ter um caminho aí bastante importante. Mas é preciso parar, zerar. Não podemos avançar sobre a floresta.
A gente aqui no Amazonas acha que a cadeia produtiva do peixe é talvez uma das mais importantes nesse contexto de escassez de alimentos, tanto na esfera global quanto local. Isso aqui é um couro, Caco, de um peixe liso. Aqui é aruanã. Então, a gente pode fazer disso sapato, bolsa, vestimentas de uma maneira geral, tá certo? Isso tem um valor imenso no mercado internacional. Esse marrom mais clarinho aqui é do pirarucu. Esse é do pirarucu. O pau-rosa, por exemplo, é uma árvore da Amazônia que produz uma substância chamada linalol, que é exatamente o estabilizador de perfumes extremamente importantes, por exemplo, Chanel número 5. Mas, na verdade, talvez seja o caso de olhar um pouco para a arqueologia e perceber que essas populações amazônicas viveram aqui durante milhares de anos e viveram muito bem. Então, acho que a contribuição que a arqueologia pode fazer para a gente é nos ajudar, de uma maneira muito humilde, é óbvio, né? Tentar começar a olhar para a Amazônia a partir das próprias características naturais e culturais que a Amazônia tem. Isto aqui é mais uma riqueza da floresta. Isto é o breu branco da natura. Ela dá assim, ó, é assim que eles colhem, tá vendo? Lá em cima, aqueles tufos, aquilo lá é o breu, a resina. É sua mão aí, minha princesinha. Por que eu, hein? Por quê? Me identifica isso, por favor. É o breu. Esta é a essência. Esta é a essência. Esta é a árvore. Pelo menos 80% da geração hidrelétrica no Brasil vem de estações, de unidades que têm pelo menos um tributário oriundo de uma unidade de conservação. Se há uma relação entre uma coisa e outra, caramba. Se eu tiver conservação, eu estou protegendo a hidricidade do Brasil. E a captação de água. 9% da captação hoje é feita dentro da unidade de conservação. A gente fez um estudo pegando o quanto que os serviços ambientais, nós pegamos 5 temas de serviços ambientais das unidades de conservação, quanto é que uma estimativa muito grosseira de pelo menos isso ele vale. Se você pegar da madeira, do extrativismo, se eu pegar olha que eu não calculei a pesca, por exemplo, a aquicultura e tal. Pegar o turismo e tal, nós estamos falando de somar tudo. Isso aí vai dar um valor de 5 a 10 bilhões de reais. Se eu somar todas as unidades de conservação no Brasil, elas certamente recebem menos de 1 bilhão. E por que a gente fez esse estudo? Porque a gente está pedindo 1 bilhão a mais para melhorar a gestão das unidades de conservação federais. E o que aconteceu agora, não sei se fevereiro, em março, com a última decisão de reajuste orçamentário do governo federal? Qual foi um dos setores que teve maior proporção de corte? Meio ambiente. E aí, se eu não posso conservar a floresta, eu vou perder esse serviço. Curiosamente, em Rondônia, onde está o desmatamento crescendo violentamente, é o primeiro caso de conservação florestal operando no Brasil, é lá. E agora, recentemente, foi feito um estudo sobre a área do entorno e a área da Floresta Nacional, que tem... Né? Então, a área da Floresta Nacional, sobre concessão, ela está melhor protegida que os parques nacionais do entorno. Ou seja, o impacto na floresta é menor, mesmo com o manejo, é menor do que dos parques nacionais. Esse tipo de mudança na lógica econômica na Amazônia ela é fundamental e deve estar acoplada à questão de uma economia que valorize a floresta. Este é um núcleo de conservação e sustentabilidade. É como se fosse uma pequena universidade no meio da mata. Aqui faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. É uma das 41 unidades de conservação do Estado e é uma das 15 onde a FAS trabalha. As pessoas estão desmatando por uma racionalidade muito clara. E o nosso pressuposto é, vamos entender essa racionalidade e trabalhar com as pessoas daqui para construir uma outra racionalidade onde o desmatar não é um bom negócio. Para elas, não por causa da ameaça de uma polícia, do IBAMA, do órgão do Estado, etc., mas por causa da oportunidade de ganhar dinheiro com a floresta em pé.
RED significa redução de emissões por desmatamento e degradação. É evitar que a floresta vire fumaça. Vamos fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Que elementos que a gente captura para fazer diferente? E eu acho que, por exemplo, o nosso próximo, né, eu tenho falado isso, né? O próximo lugar onde a gente deveria exercitar isso rapidamente agora e mostrar que a gente aprendeu as lições, está aprendendo as lições do Madeira, né, onde já não é mais o problema da usina em si, que ela foi equacionada, mas o que aconteceu no momento de implantá-la, né, vai ser no Tapajós. Vamos ter um grande número de usinas hidrelétricas sendo instaladas lá. O plano é para 2013, nós temos tempo ainda para olhar para lá e falar o que é que tem que ser feito antecipatoriamente para que a gente possa fazer de lá o caso de excelência que mostra que esse instrumento, energia hidrelétrica, que é fundamental, energia limpa, tal, ele pode ser feito valorizando as unidades de conservação, gerando recursos e viabilizando e valorizando a cultura indígena local que está colocada lá, resolvendo o problema dos garimpos ilegais que tem na região. E o que é a economia verde? É um conjunto de princípios em que a gente recompõe os estoques naturais. E que a gente está na hora de fazer. Porque não adianta mais não depauperar. Nós entramos num período agora que é necessário recompor os estoques naturais. E para recompor os estoques naturais, nós precisamos mudar uma série de coisas, inclusive comportamentos. Então, valorar significa, grosso modo, eu tenho duas opções excludentes, eu vou criar alguma medida para me ajudar na tomada de decisão para saber qual delas que eu vou tomar, pensando o que é melhor, mas não para a empresa, não para o consumidor, mas para a sociedade como um todo. Quer dizer, o que eu estou dizendo é, no final, é o julgamento humano menos do que alguns desses indicadores. Que peso você dá à biodiversidade? Que peso você dá à segurança, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil dá pouco valor à vida. Quando você perde a unidade de conservação, a gente perde também um elemento que nos identifica pela diversidade, não apenas a diversidade de natureza, mas a diversidade cultural, diversidade étnica, que é a nossa identidade. Como é que do impuro pode nascer o novo? Eu acho que a grande desistência que a gente tem que ter, isso mexe muito com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, é de que a vida é mais importante do que o homem. A gente é a natureza. A gente é feito disso que está aí.